só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Antoine de Saint-Exupéry. Já reparou como crescemos acreditando que sabemos o que é importante? E um dia percebemos que passamos anos correndo atrás de coisas que não significam nada para nós? O mundo nos convence de que o valor está nas metas, nos títulos, nos números, e nós acreditamos. Mas no fundo, sentimos que algo essencial está se perdendo. É como se a vida estivesse acontecendo em outro lugar, e nós apenas estivéssemos ocupados demais para percebê-la. O Pequeno Príncipe, com a simplicidade de uma criança, enxergava o que os adultos já não viam. Não porque tivesse poderes especiais, mas porque ainda não tinha sido treinado para confundir o essencial com o acessório. A infância, como dizia Gaston Bachelard, é o território puro da imaginação poética, onde tudo tem presença, onde cada instante é carregado de sentido. É o tempo em que olhar para uma flor pode ser tão importante quanto resolver um problema, e onde uma conversa verdadeira vale mais do que qualquer resultado. O que perdemos ao crescer não é apenas a curiosidade, mas a clareza. Schopenhauer dizia que a clareza é a cortesia do filósofo, e a criança, sem saber, é um filósofo nato. Ela sabe estar inteira em algo simples. Nós, adultos, nos tornamos especialistas em estar presentes sem realmente estar. Fazemos várias coisas ao mesmo tempo, mas raramente nos perguntamos para quê. Nossa perda de foco não é apenas mental, é existencial. Não é que não conseguimos nos concentrar, é que já não sabemos onde colocar o nosso olhar. Não é preciso fugir para a floresta, desligar-se do mundo ou abandonar a vida cotidiana para entender isso. Pelo contrário, é aqui, no meio do barulho, da rotina e das responsabilidades, que precisamos aprender a redescobrir o essencial. Porque ele não está longe. Ele está exatamente aqui, no que você já vive, mas que talvez não esteja mais enxergando. Este vídeo é um convite para olhar de novo, para lembrar o que importa de verdade, e para entender por que, em algum momento, você deixou de ver. A distração como doença moderna do espírito. Vivemos cercados de sons, imagens, mensagens e compromissos que competem pelo nosso olhar. O que chamamos de multitarefa é, na verdade, um estado crônico de dispersão. Fazemos mais, mas sentimos menos. Estamos presentes fisicamente, mas ausentes em profundidade. A todo momento, algo nos puxa para longe do instante em que estamos, como se o presente fosse insuficiente para manter nossa atenção. Nietzsche alertava para o perigo da última humanidade. Um povo satisfeito com pequenas distrações, anestesiado por conforto e rotina, sem desejo de mergulhar nas profundezas da vida. É um retrato assustadoramente atual. A busca por estímulo constante nos torna incapazes de contemplar. Ficamos dependentes de novidades, como se o silêncio fosse um inimigo e a lentidão, um defeito. A neurociência confirma: a exposição contínua a estímulos rasos reduz nossa plasticidade afetiva. Tornamo-nos menos capazes de sentir intensamente e de criar vínculos emocionais duradouros. O Pequeno Príncipe, em sua aparente inocência, traz uma pergunta incômoda. O que você tem olhado? E o que tem deixado de ver? Essa pergunta carrega um peso profundo, pois sugere que o essencial pode estar diante de nós, enquanto passamos os dias olhando para o irrelevante. Perdemos a habilidade de enxergar com verdade, confundindo foco com disciplina rígida, como se concentrar fosse apenas uma questão de força de vontade. Mas o foco real não nasce de esforço forçado. Ele surge quando há sentido, quando aquilo que vemos e fazemos importa o bastante para que a mente e o coração queiram permanecer ali. Distração, nesse sentido, não é apenas falta de atenção, é um sintoma de afastamento daquilo que realmente nos nutre por dentro. O veneno do importante que não é essencial. Há coisas que ocupam espaço e energia como se fossem vitais, mas, no fundo, são apenas distrações disfarçadas de prioridade. Trabalhamos para sustentar aparências, perseguimos metas que não aquecem o espírito, acumulamos compromissos que não alimentam nossa essência. É como correr em esteiras invisíveis. Muito esforço, pouco avanço. O adulto moderno perde o fio do porquê e vive apenas no para quê. Produzir, conquistar, mostrar. Mas para quem? E para quê? Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e profundo estudioso do sentido da vida, dizia que quando o sentido se perde, o sofrimento se transforma em desespero.
Não é a dor que nos destrói, é a sensação de que ela não leva a lugar algum. E é exatamente isso que acontece quando investimos energia no que é apenas importante aos olhos dos outros, mas não é essencial para nossa alma. O Pequeno Príncipe, com sua lógica simples e desarmada, questiona: de que adianta ter um relógio se você não sente o tempo? A frase revela a armadilha em que caímos. Confundimos a medição com a vivência. Estamos sempre olhando para o ponteiro, mas raramente percebendo o pôr do sol. Estamos correndo, mas sem clareza de destino. Essa corrida cega pelo que não é essencial nos deixa exaustos e vazios. Quanto mais acumulamos responsabilidades sem significado, mais distantes ficamos de nós mesmos. Não é a quantidade de tarefas que esgota, é a ausência de sentido nelas. E nesse processo, deixamos escapar justamente aquilo que poderia dar forma e calor à nossa existência. O retorno ao foco. Reencontrar o que toca sua essência. Há um tipo de clareza que não vem da organização da agenda, mas do encontro com aquilo que é verdadeiramente seu. É o momento em que você percebe que faria algo mesmo que ninguém soubesse, mesmo que não houvesse reconhecimento, porque aquilo expressa quem você é. Esse é o foco que não se perde, porque está enraizado na essência. O Pequeno Príncipe sabia disso quando cuidava de sua flor. Ela não era a mais bonita do universo, não tinha utilidade prática, mas era única para ele. E por isso, valia todo o cuidado e atenção. O que nos toca de verdade é quase sempre invisível aos olhos do mundo, mas visível ao coração de quem reconhece. Simone Weil dizia que a atenção pura é oração. Essa frase revela que o ato de focar é mais do que uma habilidade mental. É um gesto espiritual. Quando damos atenção plena a algo ou alguém, estamos reconhecendo seu valor intrínseco. O foco verdadeiro não se mede por produtividade, mas pela presença significativa. Muitas vezes, não é preciso criar mais espaço na vida para reencontrar essa conexão, mas trocar o que preenche esse espaço. Abrir mão de um hábito que apenas distrai para dar lugar a algo que nos ancora no presente pode ser um primeiro passo. Não se trata de viver isolado ou abandonar a realidade, mas de reorientar o olhar para aquilo que desperta sentido. Focar, assim, deixa de ser uma luta contra distrações e se torna um movimento natural em direção ao que realmente importa. Quando encontramos esse ponto, a mente repousa e o coração se enche, e não há esforço para permanecer ali. Porque perdemos a capacidade de foco emocional. Vivemos numa era em que a atenção é disputada como um recurso valioso. Mas o que poucos percebem é que, mais do que a capacidade de nos concentrar em tarefas, estamos perdendo a habilidade de sustentar a atenção em nossas próprias emoções. Desde cedo, recebemos uma educação que pouco ensina sobre o que sentimos e por que sentimos. Ao mesmo tempo, somos bombardeados por comparações e recompensas instantâneas que treinam o cérebro para buscar prazer rápido e abandonar qualquer coisa que exija profundidade. Jean-Paul Sartre chamava de má fé a tendência de fugir de nós mesmos para evitar encarar o vazio. Distraímo-nos não apenas com redes sociais ou tarefas, mas também com relações superficiais, hábitos automáticos e ocupações que nos impedem de perguntar o que realmente importa. Fugimos do silêncio porque ele nos obriga a ouvir verdades incômodas. O foco emocional exige coragem. É preciso estar disposto a olhar para dentro e reconhecer o que está vivo, o que está ferido e o que já não serve mais. O Pequeno Príncipe nunca evitava perguntas difíceis. Ele as fazia com delicadeza, mas com insistência. Talvez seja por isso que suas conversas atravessam gerações. Elas nos lembram que compreender o essencial requer vulnerabilidade. Perder o foco emocional é, no fundo, perder intimidade consigo mesmo. Quando evitamos nossas próprias respostas, aceitamos viver à deriva, reagindo mais do que escolhendo. Recuperar essa habilidade não é um luxo, mas uma necessidade para que possamos voltar a viver de forma consciente, presente e inteira. O essencial como forma de liberdade. Há um peso invisível que carregamos quando tentamos dar conta de tudo. Cada obrigação assumida sem reflexão, cada expectativa alheia que aceitamos como nossa, vai nos prendendo em uma rede de excessos. Quem busca abraçar o mundo, acaba esmagado por ele. Quem escolhe o que realmente importa, vive mais leve. Albert Camus dizia que a liberdade não é dada, é conquistada no claro confronto com o absurdo.
Isso significa que a clareza sobre o que é essencial não surge de uma vida sem desafios, mas de encarar de frente a confusão e a sobrecarga e decidir, com lucidez, o que merece permanecer. Essa decisão nos liberta da ditadura do excesso e devolve a simplicidade que sustenta a paz interior. O Pequeno Príncipe nos mostra que o essencial não é algo que se acumula, mas algo que se cultiva. Ele não se importava com todas as estrelas do céu, mas com a única flor que era sua. E é assim também para nós. Não precisamos de tudo. Precisamos do que nos conecta com o sentido profundo de existir. Quando focamos no que realmente importa, o tempo volta a ter sabor. O corpo relaxa porque já não carrega um peso inútil. A mente se aquieta porque sabe onde permanecer. E a alma sorri porque reconhece que está no lugar certo. Esse é o tipo de liberdade que não depende de circunstâncias externas, mas da escolha silenciosa de viver alinhado com a própria verdade. O essencial mora onde você quase nunca olha. O Pequeno Príncipe não nos entrega fórmulas, não traz manuais de como viver. Ele apenas nos devolve o olhar que deixamos escapar. Sua mensagem não é sobre acrescentar mais tarefas ou mudar radicalmente a rotina, mas sobre reconhecer que aquilo que sustenta a vida já está presente e que talvez estejamos olhando para o lado errado. A lição é simples e ao mesmo tempo profunda. Foco não é sobre a quantidade de coisas que fazemos, mas sobre a qualidade da presença que damos ao que realmente importa. Muitas vezes, passamos anos esperando o momento ideal para viver de forma mais consciente, como se a vida real fosse começar depois. Mas a vida não começa depois, ela acontece agora. Camus dizia que a única liberdade verdadeira é viver com plena consciência. Essa consciência não se conquista com pressa ou com metas impostas, mas com a decisão silenciosa de voltar-se para o que é essencial, mesmo que isso pareça pequeno aos olhos do mundo. É nesse gesto que reencontramos nossa própria vida. Hoje, neste instante, há algo, ou alguém, que carrega um valor profundo para você. Talvez não seja grandioso, talvez nem seja visível para os outros, mas é o que mantém sua existência enraizada no que é real. Olhar para isso, cuidar disso, é mais do que um ato de atenção, é um ato de amor. Porque onde está o essencial, está também a sua vida que não pode mais esperar.